Graça e paz, estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje, com ele, pastor Felipe Breder, esposo Paula Breder. E a gente queria agora conhecer um pouco da sua história, a gente saber um pouco de quem o pessoal vai estar ouvindo um pouco dessa história linda que o senhor tem junto com a sua esposa, né, de um ano e meio pra cá, né? 1 ano e 5 meses, fizeram aí um mêsversário de casamento por aqui. E a gente queria conhecer tanto o senhor como sua história ministerial. Amém, amém. Boa noite. Na verdade, não é nem boa noite, né? Quem está assistindo aí, nós já estamos gravando à noite. Mas é uma honra, um prazer estar aqui com vocês para poder conversar um pouco. Eu sou Felipe Breder, sou mineiro, só que há 11 anos estou em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, lá pertinho do Pantanal. Estamos ali na Primeira Igreja Batista em Campo Grande e atualmente também como diretor da Escola do Discípulo. E talvez algumas pessoas conheçam, né, o nosso trabalho justamente pela Escola do Discípulo, que é o nosso ministério de ensino da igreja que tem tomado uma proporção bem legal na internet. Temos feito bastante, um trabalho bem legal, assim. Vou falar um pouquinho mais da Escola do Discípulo daqui a pouco, mas eu sou mineiro, cresci em Minas, cresci no meio do cafezal, meus pais são produtores de café, numa cidadezinha do interior de Minas chamado Alto Caparaó, uma cidadezinha de 5 mil habitantes. Foi lá que eu cresci na igreja, que eu tive minha experiência com Jesus, que eu tive meu chamado missionário, minha vocação. E no ano de 2011, contando um pouco da minha história, no ano de 2011 eu fui missionário da Junta de Missões Mundiais pelo Radical Latino-Americano. Fiquei 1 ano no Radical Latino-Americano, tivemos um trabalho missionário na América Central, em El Salvador e na Nicarágua. Foram trabalhos assim que mudaram a minha vida, que impactaram muito quem eu sou hoje. A gente vai buscando abençoar as pessoas, mas a gente acaba sendo muito impactado e transformado nessas realidades, né? El Salvador sempre foi um país muito violento, tanto é quem acompanha as notícias hoje aí tá vendo o que o presidente está fazendo lá, mandou prender todo mundo, entrou em estado de recessão, enfim, é uma loucura. Naquela época já era assim, um país muito violento. Nicarágua também é um país muito complicado, muito pobre. E ficamos ali durante 1 ano, foi o que transformou minha visão, minha vocação. E quando eu voltei para o Brasil, no final de 2011, eu acabei indo para em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por vocação, por chamado de Deus, direção de Deus, para fazer o seminário. E logo em seguida ser convidado pela igreja, que é a Primeira Igreja Batista em Campo Grande, para entrar como um dos auxiliares na época de missões. E hoje eu estou como um dos pastores da igreja na área de ensino, do Ministério de Ensino, mais especificamente a Escola do Discípulo, né? Sou casado com a Paula, a Paula, a pantaneira, minha Juma Marruá, que eu achei lá no Pantanal. Nós estamos casados há 1 ano e 5 meses, uma bênção na minha vida, e estamos aí lutando e buscando, né, sonhando com uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Essa é a nossa visão como Escola do Discípulo. Amém. Vamos voltar um pouquinho ali para sua história de conversão. Como se deu isso, né? Como foi essa experiência que você teve com Cristo, a experiência inicial, né? Rapaz, é muito bom. Eu cresci na igreja, né? Minha família sempre foi evangélica, minha família sempre foi da igreja. Meu tio é pastor, irmão do meu pai. O meu avô sempre foi diácono da igreja, estudou teologia. Minha mãe sempre foi de oração, a senhora de oração que está ali. Sempre Igreja Batista? Sempre Igreja Batista. Sempre Igreja Batista. Foi na primeira. Eu cresci na Primeira Igreja Batista de Alto Caparaó, Minas Gerais. É uma igreja, hoje é uma igreja assim até grande, está com 600 membros, mas na época era uma igrejinha pequena, igreja tradicional, igrejinha de cidade pequena. Foi embaixador? Não tinha embaixador do rei na minha igreja, cara. Eles não conheciam o projeto, não tinha o projeto embaixador na época, né? Não sei se não chegava no interior de Minas. Então, eu nunca fui embaixador porque eu não tinha na época o trabalho. Mas eu cresci na igreja. Só que até meus 14, 15 anos, eu ia para a igreja meio que porque meus pais iam, porque minha mãe me levava. Minha mãe acordava cedo, filho, vamos para a igreja, vamos para a IBD, e a gente tinha que ir. Era por costume familiar, né, mesmo? Livre e espontânea pressão, Por né? livre e espontânea pressão. Eu gostava, não achava ruim, assim, não era terrível, não era ruim, eu gostava, mas eu ia porque minha família ia. E com 16 anos,
eu finalmente participei de um evento, de um retiro, de um congresso de adolescentes. Isso foi um marco muito grande na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito, muito tímida, um adolescente. Eu era um adolescente muito tímido. Tinha vergonha de tudo, era quietinho, não conseguia falar com ninguém, eu não conseguia abrir meu coração para ninguém, eu não conseguia cumprimentar uma pessoa que estava do meu lado. Então, assim, eu morria de medo até... Teve uma vez, para você ter uma ideia, teve uma vez que meus primos de primeiro grau, primo de primeiro grau mesmo, que você cresce junto, me chamou para dormir na casa deles. Vamos dormir lá em casa hoje. Fui dormir na casa dos meus primos e eu comecei a chorar morrendo de medo e fui embora. Falei, era umas 7 horas da noite, não, vou embora, não posso dormir longe da minha casa. Então assim, eu era muito retraído, muito introvertido, muito tímido. Só que, sim, pela graça de Deus, eu acabei indo para esse retiro, né? Minha mãe insistiu muito também, vai ser uma bênção, vai. Eu tava com medo, mas acabei indo. E com 16 anos de idade foi quando eu tive minha primeira experiência pessoal com Jesus Cristo. Eu sempre cresci na igreja. Eu costumo dizer, eu não tive uma experiência assim de conversão, no sentido de pessoas que estavam no mundo e veio para a igreja, né? Que estavam numa vida de pecado. Não, eu fui criado na igreja, fui educado na igreja, eu conheci Jesus desde criança. Mas a experiência pessoal de conhecer Jesus, de arrependimento, de transformação, foi aos meus 16 anos. E aos meus 16 anos eu costumo sempre dizer que eu não aceitei Jesus. Eu nunca aceitei Jesus na minha vida. Porque Jesus não estava carente de aceitação. Ele falou assim, me aceita, por favor. E meu coração é tão ruim, meu coração é tão pecador que jamais escolheria Jesus. Eu não aceitei Jesus, eu costumo dizer que eu me rendi a Jesus. Foi Ele que me encontrou com tanto poder e autoridade que eu não tive outra escolha senão me dobrar de joelhos diante dele. Amém. Com 16 anos eu tive essa experiência de entrega da minha vida para Jesus. Eu nunca fui ex-nada, né? Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu comecei a ter uma crise. Na minha adolescência, eu já tinha tido uma experiência com Jesus, estava crescendo. Nos meus 19, 20 anos, eu comecei a ter uma crise de que todos os meus amigos várias pessoas da igreja tinham tido uma experiência fora da igreja, tinham vivido alguma coisa. E eu estava pensando, eu não sou ex-nada. Eu não sou ex-drogado, eu não sou ex-presidiário, eu não sou ex-alcoólatra, eu não sou ex-festeiro, eu não sou ex-nada, eu cresci na igreja. Mas depois o Espírito Santo mesmo me mostrou que esse é o maior privilégio que eu tinha na minha vida, né? De ter crescido na presença de Deus, de ter sido criado na presença de Deus. E com 19 anos, eu tive uma outra experiência muito pessoal com o Evangelho, de vocação, de chamado. Num texto de Êxodo, capítulo 3, quando Deus me ministrou por meio desse texto, chamado e a vocação de Moisés. E Deus também me escolheu. Ele falou, olha, eu também quero que você eu viva para o ministério. Desde então, aos meus 19 anos de idade, eu tive essa convicção de que eu viveria para o ministério, de que eu dedicaria a minha vida a isso. E eu não me arrependo até hoje. Estou aí há alguns anos, desde os meus 19 anos, hoje com 34 anos, fazer 34 agora, nessa semana. Estamos aí pela graça de Deus e tem sido um caminho maravilhoso. Amém. O senhor falou sobre a questão da sua timidez e eu acabei aqui pensando que isso acaba que muitas vezes trazendo uma certa crise existencial para a pessoa. Porque ela tem um costume de olhar muito mais o mundo à volta do que está introduzido nele, né? Assim, porque se encontra afastado de tudo que está ao seu redor, de alguma forma. Então, como foi o senhor esse confronto interno assim, da timidez, de não, agora eu preciso ser essa carta viva, né, ao mundo, que Cristo tem me usado como instrumento nas mãos dele, e eu preciso ir. E esse confronto de, ao mesmo tempo, ter esse temor interno da timidez que provoca, e ao mesmo tempo eu preciso ir. Muito bom. Ser uma pessoa introvertida, né? Tem pessoas extrovertidas, uma pessoa introvertida. Sim. Ser uma pessoa introvertida não é um problema em si mesmo. Isso não é um pecado, uma pessoa ser uma pessoa introvertida. A timidez, ela pode se tornar pecaminosa, mas não necessariamente é. Ela pode se tornar desde que ela realmente te feche a tudo, você não consiga servir a Deus ou viver aquilo que você precisa viver. Mas no meu caso, a minha experiência com Jesus foi tão forte. E quanto mais eu estudava e conhecia a palavra, as escrituras, eu sabia que eu tinha que me envolver com o reino. Eu não fui chamado para viver sozinho. Fui chamado para viver em comunidade. E eu fui chamado para testemunhar esse evangelho para outras pessoas também. Então, foi algo que eu coloquei diante de Deus, né? E lembrando do texto de Êxodo, no capítulo
4, quando Moisés disse, Senhor, mas eu não tenho condições, eu sou torpe de língua, né? Eu não consigo falar, eu tenho dificuldade para falar, e como é que eu vou fazer? E Deus diz, olha, quem faz a boca do homem e tal, e Deus diz que eu lhe ensinarei o que deve dizer. É uma promessa de Deus que Deus faz para Moisés, que ele o capacitaria, que ele o ensinaria. O que nós precisamos é estar à disposição do Senhor. Eu me coloquei à disposição de Deus. Falei, Senhor, me usa, me ajuda. E parte de uma decisão. No meu caso, né? No meu caso, partiu de uma decisão. Eu preciso criar coragem de falar, de conversar, de cumprimentar. Foi algo que aos poucos foi me ajudando. Mas existiram coisas práticas na igreja, na vida de igreja, que me ajudaram muito. Fazer parte da juventude da igreja, entrar num grupo de jovens, de adolescentes, estar ali com eles, isso começou a me ajudar, eu comecei a ter contato com pessoas, eu comecei a perder um pouco da minha timidez, conhecendo, tendo amizade com as pessoas. Eu entrei no grupo de teatro da igreja. O teatro foi uma das coisas que mais me ajudou, isso é sério. O teatro... Mas assim, da timidez pro teatro... Justamente porque quem é tímido, as pessoas... não sei, os psicólogos, as pessoas, para quem é tímido, é recomendável que faça teatro. Você entra num personagem, porque você entra num personagem e você, né, começa a falar, a interpretar. E por incrível que pareça, o teatro foi o que mais me ajudou. Que bênção. O teatro foi o que mais me ajudou. Porque realmente você entra num personagem, e aí você tem que falar, e aí eu fui aprendendo, porque aí o professor de teatro falava, você tá falando baixo, fala mais alto, imposta a voz, aí ele ficava lá no fundo, não tô te escutando, fala mais alto, aí eu tinha que falar alto. Então assim, o teatro me ajudou muito. São coisas práticas, né? O teatro me ajudou muito a perder um pouco da minha timidez de falar em público, porque parece que inconscientemente isso entrou na minha cabeça, que quando eu subo num púlpito, até hoje eu sou uma pessoa introvertida, um pouco introvertida. Quem me conhece, convive comigo, minha esposa sabe muito bem, ela tá fora das câmeras aqui, mas ela tá aqui do lado. Quem convive comigo percebe, sabe que eu sou uma pessoa muito introvertida, quieta, assim, eu sou de poucas palavras. Mas quando eu preciso falar em público, quando eu preciso gravar um podcast, eu acho que inconscientemente eu entro num personagem. Não tô falando que eu sou um personagem, mas tipo assim, eu tenho um papel a cumprir, né? Vira a chavezinha comunicador. Vira a chavezinha, eu preciso falar, preciso me comunicar. E isso veio do teatro, cara, isso me ajudou demais. Uma das coisas que me ajudou muito com a minha timidez. E aos poucos, realmente, eu conscientemente falava, eu preciso cumprimentar as pessoas. Eu tinha medo de cumprimentar as pessoas. Aí me falaram, chamaram a minha atenção, cara, você não cumprimenta as pessoas. Aí eu preciso cumprimentar as pessoas, preciso vencer isso. Aí eu lembro que um dia eu cheguei na igreja, assim, eu falei, eu vou vencer esse medo. Bom dia, tudo bom? Assim, no começo era difícil, mas isso foi melhorando. Então, existe a graça de Deus que nos capacita, mas também há maneiras de vencer a timidez, né? Eu sou prova viva disso. Eu não me identifico com a parte da timidez, mas me identifico com a parte de ter sido criado na igreja, né? Eu fui também criado num lar batista. Minha família recebia os pastores lá no interior. Eu sou de outra cidade aqui, né? Sou de Nossa Senhora da Glória. É uma cidade que fica a 150 quilômetros mais ou menos aqui. E lá a gente recebia e tudo mais. Mas é impressionante como Deus ele trabalha muito na nossa individualidade. Porque comigo, já que eu não sou tímido, Deus, ele de algum modo, em muitas ocasiões, ele mexeu comigo nesse lance de ter que eu parar de falar alguma coisa, me freando em algumas coisas, para que eu não ultrapasse o limite de outras pessoas. Por exemplo, agora eu namoro, que ainda vou casar, com uma moça que é, como vocês falaram, assim, bastante tímida. E eu sei que ela tem muito a entregar, por exemplo. Só que aí, hoje eu namoro com uma pessoa que é totalmente oposta de mim nesse aspecto. E aí eu fico vendo como Deus trabalha assim na gente, como Ele vai me ensinando a ouvir mais, ensinando ela a falar um pouco mais. E isso é muito belo, né? Como o Senhor, ele na nossa individualidade, Ele ainda assim nos usa. Eu diria que na nossa pluralidade, né? Eu tive por um tempo, eu ficava triste comigo mesmo, eu pedia para Deus, eu falei, Deus, eu queria ser igual às outras pessoas, eu queria ser engraçado, eu queria ser extrovertido, eu queria chegar numa roda de amigos e poder conversar com todo mundo, e eu ficava me sentindo muito mal e culpado por não ser extrovertido, por não ser como outras pessoas. Mas
Depois eu entendi, e a Bíblia fala sobre isso, o apóstolo Paulo nos fala como que nós somos um corpo plural, onde cada peça, cada órgão tem o seu papel específico e coopera para todo o corpo. A pessoa que é mais introvertida, lógica, racional, como eu sou, né, uma pessoa mais metódica, ela é importantíssima para a igreja, como o extrovertido é. A gente não precisa, seria um inferno ter uma igreja só de extrovertidos. Né? Entendeu? E da mesma forma que uma igreja só de pessoas introvertidas, uma igreja morta, uma igreja que não ia ter vida, né? Assim, nós precisamos uns dos outros na sua pluralidade. Perfeito. Na sua pluralidade, pessoas que me ajudam. Eu sou uma pessoa mais introvertida, mas glória a Deus, Deus colocou na minha vida pessoas que são mais extrovertidas ou pessoas que têm um dom melhor de cuidado, de comunicação, de agir. E a gente se ajuda, coopera no reino de Deus e na igreja. Todos nós fomos chamados para testemunhar e fazer discípulos. Isso é um mandamento de Jesus para todas as pessoas. Mas nós não fomos chamados para ter todos os dons. Nós não fomos chamados para ser o extrovertido, o tímido, a pessoa. A igreja é uma igreja plural, a pluralidade, que nos ajuda num corpo. E esse corpo funciona muito bem quando cada órgão faz a sua responsabilidade. E eu gosto muito dessa analogia que o apóstolo Paulo nos usa do corpo de Jesus Cristo. O senhor falou sobre os dons e de forma pessoal, já tive uma experiência com pessoas que sabem exortar. Tem gente que fala de forma tão dura, mas de forma tão amável. Ao mesmo tempo que você, meu Deus, a pessoa me quebrou todo, mas eu senti o afago na palavra dela. Ela foi tão cuidadosa com falar, né? Foi tão direta, tão específica, mas com alento, com amor. E nem todo mundo sabe fazer isso. A gente consegue perceber que cada um tem uma sua particularidade no reino. Mas o senhor falou sobre a questão de ser radical, de poder ter ido afora. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco desse testemunho. Quais foram as experiências que o senhor teve por lá? E quais os testemunhos mais profundos? Legal. O testemunho mais profundo de todos, eu creio que foi a minha própria vida, assim, né? Deus estava me chamando assim, mas eu tinha um sonho de ser empresário, de abrir a minha startup, eu era do ramo de tecnologia, trabalhei com programação, desenvolvimento de software, de ganhar dinheiro, e aí Deus começou a me queimar por missões, por fazer alguma coisa, chamado, e o radical foi meio que na época, na minha cabeça, o radical era uma solução provisória. Eu falei assim, então tá, Deus, eu vou dedicar 1 ano da minha vida para o Senhor com missões, faço a minha parte, quando eu voltar, eu volto pro meu projeto aqui, eu volto pra minha vida. Eu vou dedicar 1 ano e depois eu volto. O que aconteceu com muitas pessoas que participaram, isso não seria um problema em si. Existem pessoas que Deus chama realmente para outras coisas. Mas nós fomos, em 2011, nós fomos primeiramente para El Salvador. Em El Salvador, como eu disse, é um país muito violento. E é um país tão violento que a própria igreja, quando nós chegamos, nós fomos para uma comunidade realocada numa cidade chamada Jiquilisco, no sul, né, no leste de El Salvador, uma cidade chamada Jiquilisco. Nós fomos para uma comunidade de realocados do terremoto que teve lá alguns anos antes. Então as casinhas assim, construídas pelo governo, né, e estava uma igreja sendo plantada lá, nascendo. E aí os próprios irmãos da igreja disseram, quando a gente chegou lá, os próprios irmãos da igreja disseram, olha, vocês não podem sair sozinhos, é muito perigoso. Né, vocês correm muito risco, então sempre que vocês forem sair para trabalhar vai ter um irmão da igreja acompanhando vocês. A gente disse, beleza, pode, tranquilo. O problema é que no dia a dia, durante a semana, no dia a dia não tinha nenhum irmão da igreja disponível para sair com a gente. E a gente ficou assim, poxa, enclausurado, falou, a gente não pode ficar preso aqui dentro da igreja sem trabalhar. A gente abriu mão de tudo que a gente tinha no Brasil para vir para o campo missionário, para fazer missões. E a gente vai ficar preso aqui porque os irmãos da igreja não estão disponíveis para poder sair com a gente todos os dias? Não dá. Nós nos ajoelhamos, oramos, colocamos a nossa vida diante de Deus e falamos assim, o Senhor nos trouxe até aqui. Se o Senhor nos trouxe até aqui, nós cremos na tua proteção e provisão, nós cremos na tua providência. E por fé, com a graça de Deus, nós começamos a sair, sozinhos. E começar a conhecer o pessoal, conhecer a comunidade. E pela graça de Deus, a gente ganhou muito respeito na comunidade, porque acontecia lá algo que é muito comum aqui nas favelas do Brasil também,
que o pastor, o missionário é meio que tem um respeitado, né? Tem um certo temor ali. E é a única forma, por exemplo, de sair do tráfico. Você só sai do tráfico se você se converter. Então, assim, exatamente. eu já ouvi várias histórias de pastores nas favelas do Rio de Janeiro e comunidades que você vê que os líderes do tráfico, os bandidos, respeitam, né, o pastor, tem aquele temor. E meio que isso aconteceu com a gente lá. Então, a gente começou a sentir que nós estávamos seguros. Nós poderíamos trabalhar e começamos a fazer um trabalho ali. E foi uma realidade muito difícil, assim, porque é um país que eu conversei com crianças de 12, 13 anos de idade e que o sonho delas era fazer parte de uma gangue, porque são lá as maras, né? Que era realmente o maior problema de El Salvador, que é o que está acontecendo lá, quem acompanha as notícias, o presidente prendendo todo mundo. O sonho deles era, meu sonho é participar de uma gangue, meu sonho é entrar para esse mundo. E nós começamos a trabalhar especificamente com o discipulado e com a juventude da igreja. Foi uma experiência maravilhosa, assim, porque no final do nosso trabalho lá, pela graça de Deus, nós saímos com uma igreja que estava viva, forte, com uma juventude, e eu acompanho ainda lá, eles não usam muito Instagram, no Facebook, acompanho no Facebook até hoje que que a igreja está lá, e virou uma igreja independente, virou uma igreja, a igreja foi plantada, então muito bom ver os frutos do nosso trabalho. E na Nicarágua foi um trabalho parecido que nós fizemos também na cidade de Granada, na Nicarágua, uma cidade... Nicarágua é um país muito pobre, é um país que tinha acabado de passar por uma revolução socialista, Karl Marx, essas coisas, tinha acabado de passar por uma revolução socialista, e até hoje a Nicarágua passa por alguns problemas assim, a gente vê que alguns cristãos estavam sendo perseguidos pelo ditador que está lá, o presidente que está lá. E foi um trabalho maravilhoso também, de que a gente trabalhou com fortalecimento e capacitação da igreja, liderança da igreja. Foi um trabalho que moldou minha vida. E quando eu voltei, e aí eu lembro que eu voltei para o Brasil e falei, pronto, cumpri minha parte, né? Cumpri aquilo que eu tinha que fazer. Eu voltei para o Brasil, fui convidado para uma entrevista de emprego. Eu lembro que eu cheguei na minha cidade e já fui convidado para uma entrevista de emprego. E aí eu fui, era uma entrevista para trabalhar na área de tecnologia também, de desenvolvimento, software. E eu fui para essa entrevista de emprego, enquanto a pessoa estava ali falando, porque aqui na empresa você vai crescer, você vai, né, ter oportunidade, papapá, papapá. Enquanto ele falava essas coisas, eu ficava assim, meu coração estava... Eu pensei, não é isso que eu quero para minha vida. Não é isso que eu quero para minha vida. E quando alguém vinha conversar comigo sobre missões, sobre evangelho, sobre reino, aquilo pegava fogo no meu coração de um jeito. E aí eu tive a plena convicção, Senhor, o Senhor quer minha vida inteira. Eu vou servir o Senhor, é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida. Desde então, decidi, eu vou para o seminário, eu vou dedicar minha vida ao Senhor. E desde então estou aí, não me arrependo dia nenhum dessa decisão. Foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, Deus ter me chamado, Deus ter me escolhido por sua graça. Não tenho merecimento algum disso, mérito nenhum. E estou aí há 12 anos, 13 anos, desde que isso aconteceu, servindo a Deus de maneira integral. De maneira integral. Pastor, o senhor teve essa experiência, né, com missões internacionais, né? E a gente, assim, pelo menos eu tenho outros rapazes aqui também, pessoal. Yuri tá aqui, Yuri participou de todos os podcasts. Yuri tá aqui. A gente aqui em Aracaju, a gente faz muita missão urbana. Faz no dia a dia aqui e tal. A gente tá em um país que, pela graça de Deus, é um país que a gente pode abrir a Bíblia e gritar no meio da rua o quanto que a gente ama Jesus. A gente pode fazer isso. Isso, em um certo aspecto, é muito bom. Mas eu também percebo que nessa circunstância que a gente tá, num país como a gente tá, que é o Brasil, onde tudo se mistura muito, onde a fé está muito misturada com a política, mas também está muito misturada com a cultura, e tá tudo embaraçado, às vezes eu percebo que isso, de alguma maneira, impossibilita a gente de alcançar verdadeiramente as pessoas, através da mensagem do Evangelho. Eu não estou dizendo que chega a ser um nível assim, de dificuldade comparado a um país perseguido. Mas eu imagino que nesses países
a pessoa falar do evangelho, diante de tanta dificuldade que as pessoas estão enfrentando ali, a mensagem do evangelho talvez ela faça mais sentido, como uma boa notícia. Num país como o nosso, como o Brasil, ao praticar missão urbana, eu percebo muito isso. As pessoas são muito amigas da fé. Aquela pessoa que, não, Jesus é massa. Você percebe muito isso. Eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso. Como é que você enxerga a nossa realidade aqui no Brasil, quanto à evangelização e tudo mais? Você está no terceiro estado menos evangelizado do país. É Sergipe. A gente só perde para 2 outros que estão no Nordeste também. Se eu não me engano, Maranhão e não lembro se é Ceará, se é Alagoas. Mas a gente está em terceiro lugar aí. E eu queria saber isso do senhor. Sem dúvida, nós somos um país muito privilegiado e muito abençoado. A liberdade que nós temos muitos bons conteúdos, livros, teólogos, cursos, seminários. A gente é um berço hoje de missões, a gente é um berço de teólogos e de bons teólogos, graças a Deus. Nós vivemos num país muito, muito, muito privilegiado. E a gente tem que agradecer a Deus e louvar o Senhor por isso hoje. E levar muito a sério o Evangelho. Enquanto a gente vê em contextos perseguidos, que a igreja sempre cresceu por apresentar uma boa notícia de resistência, né? de uma nova esperança, eu creio que no Brasil nós estamos vivendo um evangelho. Eu não lembro eu não sei. Eu ouvi essa frase uma vez do Luiz Saião, mas eu não sei se é ele que cunhou essa frase. Que a igreja evangélica hoje é um grande oceano imenso com um palmo de profundidade. Não tem profundidade nenhuma na palavra. É um lago. É um lago. Então, essa é uma das razões pela qual a escola do discípulo existe. Nós sonhamos com uma igreja que seja intelectualmente robusta, que se aprofunde na Bíblia e seja espiritualmente vibrante também, que se aprofunde nas Escrituras. A gente precisa ter mais paixão e amor pelas Escrituras. Nossos púlpitos hoje estão muito pobres, muito pobres. A gente tem oferecido um evangelho que é pouco contextual. E aí, voltando à sua pergunta, eu não acho que as pessoas não queiram o evangelho. Eu acho que a gente está oferecendo para elas algo que não faz sentido para elas. Nesse sentido, eu creio que o evangelho ele precisa ser pregado de forma contextual. Nós temos a resposta das perguntas que as pessoas estão fazendo. Todos os lugares. Em todos os lugares, todas as pessoas buscam respostas para as grandes questões da vida, para a identidade. Seja num país muito perseguido, ou seja no Brasil que existe muita liberdade, todas as pessoas estão buscando responder às grandes questões da vida. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o significado da vida? O que deu de errado com o mundo? Como corrigir o problema do mundo? Todos estão buscando respostas para essas perguntas. Só que no Brasil, num país globalizado, num país livre que nós temos, as pessoas estão buscando responder essas perguntas nas ideologias, filosofias e buscando respostas nos seus estilos de vida, para a sua identidade. E infelizmente nós estamos oferecendo um evangelho, muitas vezes nós estamos pregando o evangelho que não responde essa pergunta para eles, um evangelho que não faz sentido para as pessoas. E a gente o evangelho precisa ser contextual para responder as perguntas e as questões da cultura onde nós estamos. O Tim Keller fala muito sobre isso, e tem um dos livros, um dos mais incríveis livros do Tim Keller é justamente Igreja Centrada, que é um livro onde ele fala sobre missão da igreja, eclesiologia, evangelho. É um livro assim que eu recomendo para todo mundo que está na igreja, ou todo mundo que quer estudar teologia, ou todo mundo que quer ser pastor ou líder, tem que ler esse livro, o livro Igreja Centrada. E lá ele mostra como que o evangelho precisa ser contextual para responder à pergunta das pessoas. O nosso sermão, a nossa pregação, ela pode ser extremamente bíblica, e ele fala sobre isso no livro. A nossa sermão pode ser extremamente bíblico, mas chato, que dá sono, não toca na alma, não responde às perguntas que eu tenho. O que nós precisamos é primeiramente ouvir. Ouvir A comunidade precisa, no caso. Ouvir mesmo. Quais são as questões de hoje? Quais são as questões de hoje? Qual a crise das pessoas hoje? Qual é a dor das pessoas hoje? Onde elas estão? Todo mundo está buscando alegria, todo mundo está buscando felicidade. Todos os seres humanos estão buscando, todas as pessoas no Brasil, eu creio que estão buscando uma vida feliz. Elas têm uma imagem daquilo que é felicidade para elas, estão indo atrás disso. Qual é a dor dessas pessoas? A gente precisa ouvir qual é a dor dessas pessoas
para então mostrar, olha, onde você está buscando resposta para sua dor é ineficaz. Eu tenho uma resposta melhor. O cristianismo oferece algo melhor. Então, a gente precisa ouvir a nossa cultura, ouvir o nosso tempo para oferecer boas respostas. Para oferecer um evangelho que faça sentido, um evangelho contextual. Porque eu creio no fundo do meu coração que as pessoas estão carentes disso. Eu tenho visto uma igreja que elas impõe muito mais do que se dispõe. E quando o contexto que a gente está falando aqui, eu acredito que a diferença da igreja brasileira para a igreja de países perseguidos é o compromisso. No sentido em que a gente, infelizmente, tem o falso testemunho que fragmenta o evangelho. Então, quando a gente fala da mensagem, numa igreja como no Brasil, do evangelho para alguém, essa pessoa vai linkar esse evangelho não a Cristo, não a redenção, mas é esse evangelho do fulano de tal que fez isso, dos maus exemplos. Isso cobre a mensagem no nosso meio. Enquanto num país perseguido, tem uma pessoa que está disposta a morrer naquele momento por essa mensagem. Ela está 100% compromissada com essa mensagem. Então, eu acredito que a gente peca nesse sentido, do compromisso verdadeiro com a palavra de Deus. Que enquanto a nossa igreja ainda não criou esse compromisso 100%, o falso testemunho fala muito mais do que o verdadeiro evangelho a essas pessoas. Nós somos chamados para ser discípulos radicais, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não existe outro caminho, não existe outro atalho. É para isso que nós somos chamados, para esse tipo de compromisso. E eu creio que é esse tipo de compromisso que pode mostrar para a nossa realidade que existe uma resposta melhor. Agora, o senhor falando sobre a questão da escola do discípulo, da profundidade na palavra. O senhor trouxe um exemplo muito bom, que é hoje como igreja nós temos, do qual também já exercito, que é ouvir a escola do discípulo, que para mim é uma das melhores introduções, né, à teologia que tem, de uma forma didática, de uma forma fácil de absorver. E aí eu queria que o senhor falasse como foi a dificuldade, como foi envolver tanto a igreja local nesse projeto. Joia. Então, a escola do discípulo, ela nasceu como o ministério de ensino da nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja urbana, uma igreja que está no centro da cidade de Campo Grande. É uma cidade com muitos jovens, é uma cidade com muitos universitários, é uma cidade com muitos empresários, é uma igreja muito urbana. E na época, aquele modelo tradicional de EBD, eu não tenho nada contra o modelo tradicional de EBD, né? Para muitas igrejas, inclusive a de vocês aqui, funciona muito bem. Eu tive a honra de dar aula, né, na EBD de vocês. Mas na nossa realidade, lá na nossa igreja, a EBD tradicional não estava funcionando mais. A gente não estava conseguindo envolver a igreja. A igreja é uma igreja grande e as pessoas não estavam frequentando, participando, e acabou que aquela EBD foi morrendo. E aí surge a Escola do Discípulo em 2012. Em 2012 surge a Escola do Discípulo com uma nova proposta de escola bíblica. Então a Escola do Discípulo, ela é a escola bíblica da nossa igreja. Nós reformulamos aquele modelo tradicional de EBD para um outro método, um método de ensino mesmo, com currículo, com uma matriz curricular, onde todo membro da igreja vai, desde que ele entra na igreja, ele vai ter uma jornada para estudar, até estar quase preparado para entrar no seminário. Então essa é a ideia que todos os membros da igreja vão estudar, desde as práticas, né, disciplina espiritual, oração, jejum, confissão, mas aí vai estudar o que é a Bíblia, como ler a Bíblia, panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento, cosmovisão, como nos comportamos no mundo. Então nós temos um currículo a ser oferecido, e isso começou, a gente sentiu que isso foi uma grande bênção para a nossa igreja. A Escola do Discípulo começou assim, começou em 2012, com uma turma pequena de 12 pessoas estudando os fundamentos da fé, presencialmente na nossa igreja. Até um pouco antes da pandemia, nós tínhamos uma média de 1.500 alunos por ano na nossa escola bíblica, na Escola do Discípulo, tudo presencial na igreja. E justamente porque nós cremos, e a nossa visão é que nós sonhamos com uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. As duas coisas. Porque eu tenho visto algumas coisas no Brasil, como eu falei. Eu tenho visto duas coisas. Por um lado, eu tenho visto igrejas que são muito vibrantes, muito apaixonadas, muito vivas,
mas são muito rasas. Não tem profundidade. O púlpito, você vê o pastor pregando, não tem Bíblia. Não tem profundidade, não se pregam mais o evangelho, não se prega as escrituras, não tem conhecimento teológico, e é levado por qualquer coisa. Frases de efeito, a gente está vendo essa teologia terapêutica de hoje, né? Alguns chamam de teologia do coach. Eu não sou muito de usar o termo teologia do coach, porque eu creio que pode existir algo benéfico no coach verdadeiro. Vamos lá. O que é um coach? O que é um coach? Uma pessoa, um empresário, um CEO que teve muita experiência no mercado, ele tem muito a ensinar. Então esse cara, ele pode ser um coach de ensinar como que eu posso gerir minha empresa. É um treinador de performance. Alguém que, se eu tenho algo a ensinar, eu posso ensinar. O problema é justamente esse evangelho terapêutico. De que o evangelho só te deixa feliz, te deixa bem, dá autoajuda, tá tudo bem com você, você é o cara, fica tranquilo. E a gente vê essa falta de profundidade, isso por um lado. Por outro lado, eu tenho visto igrejas que são muito bíblicas, que são muito teológicas, que sabem muito da Bíblia, mas não tem mais lágrima, não tem vida, né? Não tem carisma. E às vezes esse outro lado aqui, né, das igrejas mais sisudas, eu diria, talvez não seja nem por uma má intenção. Talvez pelo desejo de combater o que há de errado do outro lado. Mas acaba vindo frieza, né? O nosso coração se esfria. Perdendo equilíbrio. Só que nós cremos nas duas coisas. E essa é a visão da escola do discípulo. Nós cremos nas duas coisas. Nós queremos uma igreja que seja intelectualmente muito robusta, saiba muito de Bíblia, teologia, filosofia, apologética, cosmovisão, nós cremos nisso. Mas ao mesmo tempo seja vibrante, apaixonada, com lágrimas diante de Deus. E nós sonhamos com isso. Essa é a nossa visão da escola do discípulo, foi assim que a escola do discípulo nasceu, e é isso que nós sonhamos para a nossa igreja. Desde 2012. Um pouco antes da pandemia, como eu falei, nós estávamos com cerca de 1.500 alunos presencialmente, e nós começamos a ter um problema na nossa igreja de espaço físico. Nós não tínhamos mais salas de aula, né? Não tínhamos mais espaço físico. O nosso ministério infantil da igreja cresceu muito, graças a Deus. E a gente tem um problema bom. O problema bom é que as crianças tomaram tudo, né? As crianças tomaram os 5 andares da igreja. Assim, então não tinha mais espaço físico por causa do ministério infantil. Glória a Deus, isso é uma bênção. A gente precisa mesmo cuidar das crianças e investir nas crianças. E aí, por causa desse problema de espaço físico, a gente falou, vamos começar a gravar vamos começar a fazer algumas coisas online, vamos gravar aula online para a nossa igreja. Nosso intuito sempre foi a nossa igreja. Eu sempre menciono isso. A gente nunca quis. Desculpa o português. A gente nunca quis ser youtuber. A gente nunca quis ter um canal grande. Eu não sou youtuber, eu sou pastor de igreja. Eu amo igreja local. Eu acredito na igreja local. Eu acredito na vida de comunidade. Então a gente nunca teve essa intenção. Nós começamos a gravar conteúdos online para a nossa igreja e colocar no YouTube. E aí as pessoas começaram a assistir. E gente de outros lugares começou a ver o nosso conteúdo e começava a pedir mais. Cadê? Não tem continuação? Não vai ter mais aula? Né? Cadê o conteúdo? E aí a gente pensou, poxa, acho que vale a pena a gente começar a investir na internet também, porque a gente precisa estar online. Sim. Eu estava vendo uma pesquisa que os nossos adolescentes de hoje, eles buscam respostas para suas crises existenciais, não é mais no pastor. O adolescente não vai ligar para o pastor dizendo, eu estou em crise, vamos ter um tempo de gabinete? Não existe mais isso. O adolescente busca resposta no YouTube. O adolescente busca resposta no TikTok. Se ele está depressivo, como vencer a depressão? Ele vai buscar no YouTube, ele não vai buscar no pastor dele. É o tempo que nós vivemos. E o problema disso é como o senhor falou, o senhor encontrou uma solução para a sua igreja local. A Escola do Discípulo é esse meio que está ligado à internet, que traz essas respostas para essas perguntas que eles vão buscar na internet. Então, exatamente. É isso. E a gente falou, então vale a pena, a gente precisa estar lá, a gente precisa estar no YouTube, a gente precisa estar na internet. Então nós começamos a investir nisso, a investir em criar conteúdo online. Eu lembro que eu fui muito impactado pela série sobre a história da igreja. A história do cristianismo. Foi aí, então. É aí que aconteceu. A gente percebeu que o canal que as pessoas estavam gostando. Aí eu percebi, a gente precisa estar na internet com boas respostas. Os adolescentes estão buscando essas respostas, a gente precisa estar lá. E aí eu pensei, qual é a melhor maneira da gente discipular? Eu acredito muito que o melhor tipo de discipulado é contar a nossa história.
o evangelho é uma história, a Bíblia é uma história. A Bíblia não é uma, eu falei isso na nossa EBD aqui, né? A Bíblia não é um manual. Eu sei que muita gente gosta dessa analogia, que a Bíblia é um manual, mas não é. Se você já leu um manual, você já viu que a Bíblia é muito diferente de um manual. Você abre a Bíblia, o manual é muito propositivo, é simples, né? Passo 1, passo 2, passo 3, não tem isso na Bíblia. A Bíblia não é um manual, a Bíblia é um livro de história. Ela conta uma história, ela conta a nossa história, quem nós somos. Então eu creio que a melhor maneira da gente pregar o evangelho é contar a história. C.S. Lewis fala sobre isso, McGrath fala sobre isso, os grandes teólogos hoje têm falado sobre isso, que a melhor maneira de a gente pregar o evangelho é contar a história. E na nossa época que nós vivemos, nessa era pós-moderna que nós vivemos, que a gente rompeu com a modernidade, temos rompido com a modernidade, porque uma característica da modernidade era a lógica, né? O pensamento lógico, os argumentos, essa era uma característica da modernidade. Isso não funciona mais no nosso tempo. Sermões que são muito lógicos hoje não funcionam mais, você já percebeu? Os sermões tem muitos sermões que são extremamente bíblicos, passo 1, passo 2, passo 3, não chama mais, não conecta mais no coração dos nossos jovens e adolescentes, porque a gente não vive mais numa era moderna, nós estamos vivendo agora numa era pós-moderna, e nesse tempo de hoje o que funciona muito bem são histórias. E até lá atrás, né? A gente vê Lucas escrevendo Atos, e é uma narrativa. Uma narrativa, exatamente. Ali ele está contando uma história também. Ele está mostrando ali a história do cristianismo. O que rolou ali. Então, eu creio que a melhor forma da gente evangelizar hoje é contar a história. Na verdade, não qualquer história, é contar a nossa história. A história. Né? E como você faz parte dessa história. Então, eu falei, vamos contar a história. Vamos contar a história bíblica? Aí, na época, eu ainda não estava com muito conteúdo, não tinha falar, eu estava estudando história da igreja, estava estudando história do cristianismo. Eu sempre fui apaixonado pela história do cristianismo também. Aí eu falei, já que eu já tô lendo, já tô estudando história da igreja, vamos começar pela história da igreja. Sentei, mergulhei nos livros de história da igreja, escrevi aqueles roteiros, né? Escrevi o roteiro de 6 episódios e, cara, pela graça de Deus, levantamos dinheiro, que a gente não tinha dinheiro, e fazer aquele documentário ia custar um dinheiro. Eu vendi, fui pro seminário, fui para as pessoas vendendo a ideia, falei, olha, isso aqui vai ser uma benção. Isso aqui as pessoas vão gostar de ouvir a sua própria história. E foi que a gente fez o História do Cristianismo, como você nunca viu, a série. Maravilhoso, cara. É uma série de 6 episódios. E foi aí que viralizou. Foi muito legal, porque a gente postou, o nosso canal no YouTube estava começando a crescer, mas muito modestamente. Nosso canal no YouTube tinha uma média de 500 a 600 visualizações por vídeo na época. E isso já era uma benção. Assim. Eu lembro que nós fizemos História do Cristianismo. A ideia era postar um episódio por mês. Foi o que aconteceu. A gente postou um episódio por mês porque a gente não tinha recurso para fazer tudo de uma vez, né? Sim. Um por semana. A gente postou o primeiro episódio e na primeira semana deu 3.000 visualizações. Para nós isso já era assim... Astronômico. Isso já era astronômico, né? 3.000 visualizações no YouTube, glória a Deus, coisa linda. E eu lembro que foi logo antes do carnaval, no feriado de carnaval, e nós, com os amigos lá da igreja, nós saímos no feriado de carnaval para fazer um retiro só nosso. Não foi retiro, a gente fez só entre os amigos, né? A gente fez um tempo só com os amigos, nós fomos pro meio do mato. A gente foi para um lugar de cachoeira, lá no Mato Grosso do Sul tem Bonito, Bodoquena, quem já viu águas cristalinas, né? E a gente foi para um lugar desse para acampar, vamos tirar uns dias, e não tinha sinal de celular. Então eu passei todo o feriado de carnaval sem ver nada, não tinha sinal no celular. Lembro quando eu estava na estrada de volta para Campo Grande, e quando pegou o sinal, começou a chegar um monte de notificação, um monte de notificação. Falei, o que aconteceu? Na hora que abri o vídeo tinha viralizado. Organicamente, a gente não colocou dinheiro. Organicamente o vídeo tinha viralizado. Hoje está com 7 milhões de visualizações. E aí foi que o canal cresceu, né? Aí o canal começou a crescer de uma forma orgânica, a gente continua investindo com exposições bíblicas, então a gente tem pensado, o que a gente vai fazer? Vamos contar a nossa história. Então a gente tem feito exposição da Bíblia toda, a gente está estudando a Bíblia toda, capítulo por capítulo, todos os livros da Bíblia, se Deus quiser a gente vai chegar lá. E continuando nesse objetivo de contar a nossa história, agora nós estamos gravando, essa é novidade aí para quem está assistindo. A gente já gravamos o primeiro episódio, estamos em fase de edição, nós vamos agora contar a história de Israel como você nunca viu. Caramba. Nos mesmos moldes, né? No mesmo estilo da história, daquele documentário da história da igreja, a gente vai contar a história de Israel agora. Vamos contar a história do Antigo Testamento, a história bíblica. Então, assim, desde então a Escola do Discípulo ganhou essa proporção na internet. A gente tem muita gratidão a Deus, mas nós cremos que o nosso principal objetivo é continuar pregando a palavra, ensinando a Bíblia. Eu me apaixonei por história da igreja nessa série. Assim, quando
você toca ali nos pré-reformadores e tal, que você fala de John Huss. Quando você falou, assim, contou brevemente sobre John Huss, aí o cara, que negócio fantástico. E aí eu fui atrás. Aí começou a minha saga de também querer conhecer mais sobre a história da igreja. Porque uma característica da série, a série ficou muito legal, mas ela é muito resumida, né? Sim, ela é muito sintética. Infelizmente, muita coisa ficou de fora. Então, se você quer estudar a história da igreja mesmo, eu recomendo que você leia. Vá, estude, faça um curso. Leia aí História Ilustrada do Cristianismo do Justo Gonzalez, que é um excelente... Opa, bati no microfone. Que é uma excelente referência que eu dou para quem quer estudar a história da igreja. E graças a Deus por isso, cara. Que bom. Foi impactante para mim, cara. A história da igreja são pessoas no caminho contando uma história. Por isso que o Peregrino é tão bom de se ler. Porque ele está em um caminho, em um trajeto, contando uma história. Agora, a questão do modelo, do projeto da Escola do Discípulo, ela se dispersou ou ainda só continua na igreja de Campo Grande? Ou algumas outras igrejas já pensaram em aplicar esse modelo? A Escola do Discípulo, ela é o Ministério de Ensino da nossa igreja. A gente tem oferecido... Não de forma organizada ainda uma mentoria. Futuramente, se Deus quiser, a gente vai criar uma mentoria para igrejas que queiram, né? Isso é muito bom. Mas particularmente a gente tem oferecido muita ajuda e conselhos a outras igrejas também que queiram ter esse modelo de currículo na igreja, né? Nossos materiais, aquilo que a gente sempre disponibiliza, ajuda as igrejas. E tem sido muito bom porque a gente tem visto muitas igrejas. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, assim. A gente tem visto muitas igrejas que não tinha escola bíblica, que não tinha ensino bíblico. E eu conheço, cara, eu tenho visto igrejas, nessas viagens que eu tenho feito, tenho visto as igrejas que não tem ensino bíblico. Não tem escola bíblica. Não tem nem a IBD, não tem nada. É só o púlpito. Eu não consigo imaginar a IBSN, vocês aí da IBSN estão assistindo, não consigo imaginar a gente sem EBD. Eu, às vezes, eu prefiro ir pra EBD do que pra o culto da manhã. Então, assim, igrejas que não tem nenhum tipo de ensino bíblico. O único ensino que tem é o púlpito, e o púlpito ainda é fraco. Eu creio que o púlpito é central na igreja. Eu creio que o púlpito é uma das coisas mais importantes da igreja. O púlpito, a palavra, a pregação do evangelho. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que só o púlpito não é suficiente. Até porque não é um ambiente controlado. O pregador ali, ele tem que mandar uma mensagem que atinja todos os corações. Em 40 e poucos minutos. Então, assim, eu não creio que ele é suficiente. Eu creio que nós precisamos... Toda igreja precisa ter um programa de ensino bíblico. Sim, é necessário. De ensino bíblico, de ensinar a Bíblia. Eu acredito que na igreja existem três formas de ensino. Escola bíblica, a música e a exortação no púlpito. Mas das três, eu acredito que a que menos ensina é a exortação no púlpito. Porque ela está sendo mais ampla, mais plural, e falando uma coisa de 45 minutos que muitas vezes tem pessoas dispersas que não estão ouvindo. A música, ela se encaixa muito bem no contexto de ser repetitiva. Você sai daqui, você ficou com essa música na mente e você vai querer ouvir em casa e se for uma letra bonita, que fale de forma bíblica, isso vai confrontar o seu coração. E a escola é justamente esse lugar central do ensino. É onde vai acontecer o diálogo. Exatamente. Vai ter ali o professor e o aluno. Né? Então, aqui no púlpito é um monólogo, é uma exortação, está sendo algo direto ao seu coração. Mas você não tem a oportunidade de tirar dúvidas, como na escola bíblica dominical você tem. Com o João Manuel a gente conversou um pouquinho sobre como a reforma ela foi importante para trazer para a gente a Bíblia mais de perto, trazer nessa realidade cristã de fato para próximo das pessoas, né? E eu percebo que literalmente a escola bíblica a gente tem esse privilégio de ter recebido da reforma isso, a possibilidade de, enquanto o professor está falando, você levantar a mão e dizer, pô, mas eu não concordo com isso. Mas isso aí, quando eu li na Bíblia, eu não entendi desse jeito. Ou então, professor, você pode me explicar melhor isso aqui? Quando você está no culto, você não vai levantar a mão e dizer, pastor, não concordei não. Você vai fazer isso. Então, assim, o ambiente de escola bíblica, para mim, não sei se é porque eu gosto muito e me identifico muito com o Ministério de Ensino, eu não sei se para mim me enche mais os olhos por isso, mas eu gosto muito do ambiente de escola bíblica, porque me parece, principalmente quando está sendo ensinado por pessoas bem intencionadas, pessoas que estão, como o senhor falou, não somente densas teologicamente, mas com o coração queimando. Eu me identifiquei muito com o pessoal lá da igreja, porque foi a primeira vez que eu fui para uma escola bíblica, e que eu vi uma professora e um professor em lágrimas por
por pregar o evangelho ali, por falar da Bíblia, com o coração assim, queimando de amor. E ali me impactou. E é o ambiente que eu mais gosto. A minha igreja é literalmente a EBD. Uma igreja, o fundamento de qualquer igreja é que ela ensine todo o bom conselho de Deus. Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, assim, é princípio do discipulado ensinar, discipular, fazer Cristo, colocar Cristo no coração da outra pessoa. Como a gente faz isso? Como a gente faz isso na igreja? Isso está em aberto. De acordo com a cultura, de acordo com a realidade, EBD, Escola do Discípulo, né? O jeito que a igreja vai fazer, ele pode, pequenos grupos, eu conheço igrejas que fazem a sua escola bíblica em pequenos grupos nas casas. Então, o método, isso pode ser transformado de acordo com a cultura, de acordo com o tempo, mas o princípio que nós precisamos ensinar a Bíblia, isso não pode ser deixado de lado, de forma nenhuma. Amém. A gente aqui começou na Escola Bíblica dos Jovens a ter um modelo diferente. A gente não utiliza mais as revistas. O senhor deu aula lá e a ideia é que seja apenas Bíblia. Muito bom. Então a primeira forma foi a gente começou o livro de Atos. Passamos mais de 2 anos estudando só Atos. E agora estamos estudando Sermão do Monte, onde vamos fechar com 6 meses. Muito Quando bom. começamos o capítulo 5, 6 e agora iniciaremos o capítulo 7 e a gente vai fechar. E já começamos a discutir a possibilidade de estudar outro livro da Bíblia. E a ideia é poder dar continuidade com isso. Trazer de forma a Bíblia como fundamento, como ir direto à fonte. Isso é direto à sensacional. origem. Isso é sensacional. É o que nós estamos fazendo na Escola do Discípulo. Na Escola do Discípulo a gente tem ensinado a Bíblia. Nós estamos fazendo a exposição da Bíblia toda. Já temos lá Gênesis, Êxodo, Josué, 1 Samuel, 2 Samuel, Eclesiastes. Estou fazendo agora Isaías. Já temos Mateus, Marcos, João, Filipenses, Gálatas, Efésios, Filemon. Agora também estamos fazendo Hebreus. Então, assim, essa é a nossa paixão. Pregar a Bíblia, pregar a palavra. Agora, expor as Escrituras. Quais foram os frutos que a Escola do Discípulo trouxe para a igreja local, assim, depois desse boom? Isso foi ruim ou positivo, essa visualização tão... essa viralização, para a igreja, né? Pela graça de Deus, tem sido muito positivo. Foi interessante que por um tempo a Escola do Discípulo começou a ter muito mais influência e impacto fora da igreja do que dentro da igreja. Só que graças a Deus tem agora mudado também. A nossa igreja tem se engajado muito com a Escola do Discípulo e tem sido uma bênção. A gente tem tido muitos frutos. Eu tenho notado, tenho percebido como a nossa igreja tem estado mais madura. A nossa juventude, foi engraçado que nós fomos participar de um evento de jovens e foi uma caravana da nossa igreja, da juventude da nossa igreja, foi uma caravana. E aí, quando os pastores estavam pregando nesse evento, os jovens chegavam para mim e falavam: mas essas pregações estão muito rasas, esses sermões estão muito simples. Vários Augustos Nicodemos. Uma igreja bereana, né? Aí eu lembro que aquele dia eu fiquei tão feliz, assim, né? Não pelas pregações estar sendo rasas, mas eu fiquei feliz de ver, cara, olha como a nossa juventude já tem um crivo, né? Tem um crivo maior, assim, naturalmente. O herege não passa aqui. Eles estão esperando. É engraçado ver que os nossos jovens na igreja hoje, eles estão esperando palavra, profundidade. Se vai alguém na nossa igreja hoje lá e prega um sermão raso, um sermão terapêutico, um sermão de autoajuda... Não desce. Ele não desce. Eles mesmos vão ficar desconfortáveis. Então isso é fruto da escola. Isso é fruto da escola do discípulo na igreja. E isso tem sido uma bênção, assim, graças a Deus. É bom saber que isso é um fruto, porque falo eu como parte da Juventude Batista São Inocente. Ele é daqui da Piba, a primeira igreja batista. Eu sou de uma igreja que é filha dessa daqui. Lá a gente, graças a Deus, tem experimentado isso. Tem experimentado essa dádiva de ter uma juventude sólida, biblicamente, mas também uma juventude que está com o coração pulsando por missões, está com o coração queimando na hora da adoração. E eu fico muito feliz por isso, né? Eu sou parte dali e eu vejo isso acontecer. Recentemente eu com o meu líder, né, a gente conversando, eu estava dizendo que a gente poderia começar a implementar algumas coisas no nosso culto de jovens, justamente para mudar um pouco daquela cara de culto normal. E a gente às vezes tem um pouco de receio de introduzir, sei lá, uma luz apagada, uma coisa aqui, um negócio ali. Por quê?
entra naquela questão do zelo. Mas aí eu falei, cara, graças a Deus a gente tem uma juventude que é muito sólida biblicamente. E o ruim é quando acontece o contrário. É quando a gente quer pegar a estética, quer pegar a parede preta, quer desligar as luzes, quer botar a música de adoração e não sei o que lá. Fazer tudo isso quando não se tem a solidez de uma teologia, de uma boa teologia. Mas quando a gente tem uma solidez de uma boa teologia, o que vier de excesso desse lado de cá, a gente não vai aceitar e a gente não vai tolerar. Porque a gente já está bem nutrido. E é muito bom saber que isso é um fruto. Pra gente de lá da juventude, assim, eu confirmo aqui que o pessoal lá da igreja está experimentando isso. E olha que a minha igreja é uma igreja de parede preta, hein, gente? Aí, não, na verdade não, só o palco, né? A igreja tem assim, mas tem telão de LED, tem coisa e tal. Mas, porque eu creio que esses recursos estéticos, eles em si não são ruins. Sim, exatamente. Em si não são ruins. Eles podem cooperar e podem ajudar muito. O problema é quando realmente falta... É quando tudo gira em torno disso, que exatamente. É o seeker sensitive, né? Ali, né? De tudo tá voltado pra isso. Ah, tem que ter uma boa experiência e tudo mais. Tem que ter uma assim, fumaça saindo assim. Exatamente. Aí quando eu vejo assim, a gente lá na igreja... Mas a fumaça tem um objetivo estético, né? A fumaça, é que tem ajuda nas fotos. É que tem muita gente que coloca só fumaça por fumaça, mas não. O objetivo da fumaça, quando a gente está com... É iluminação. Você vê aqueles canhões de luz, né? Sim, ele funciona melhor. De luz. Sem fumaça, você não enxerga aquelas luzes. Sim. Então, com a fumacinha, mas não é muita, com uma fumacinha ali, você consegue enxergar aqueles feixes de luz. Sim. Então, assim, tem esse propósito estético, mas tem que saber usar. Porque tem muita gente que não sabe usar. Exatamente. De forma demasiada fica meio estranho, então, né? Assim, se você tiver só a fumaça sem os canhões de luz, os movies de luz, não faz sentido nenhum. Sim. Porque o objetivo justamente daquela fumaça ali é que as luzes, né, você consiga enxergar aquelas luzes, fica bonito, é legal. Enfim, esse não é o nosso assunto aqui. Pastor, eu me recordo que o senhor falou, quando foi para o seu... participar do Projeto Radical, você foi com mais 3 pessoas, né? Isso. Foram 3 mulheres. Isso. E nas minhas experiências, já participei do projeto que é o Pés no Arado, que é também aqui da nossa igreja, da Convenção Batista Brasileira. E eu percebi essa diferença, essa desproporcionalidade entre homens e mulheres no serviço missionário. Infelizmente essa tem sido uma realidade no Brasil. As mulheres estão se colocando muito mais à disposição de servir a Deus em missões do que os homens. Muito mais. A nossa turma, o nosso grupo todo eram 28 pessoas. Dessas 28 pessoas, éramos 10 homens. Sim, 18 mulheres. Na minha equipe, era só eu de menino e 3 meninas. Todas as equipes, que aí se dividiam em equipes, né? Todas as equipes eram mais meninas do que meninos. Infelizmente, essa tem sido uma realidade assim do Brasil, que é um alerta, né? Nós precisamos voltar a pregar para que os homens se posicionem. E cumpram a sua responsabilidade de fazer missões. Porque lá atrás era assim, era uma realidade latente, né? Quem pregava era o homem, né? Hoje é diferente. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande disso, né? Isso é real. Aí a gente tem... Desculpa, eu não sei, eu não conheço a igreja de vocês, mas vou fazer uma crítica pessoal. Se alguém não concordar comigo, não tem problema. Mas aí eu acho um absurdo que não tem homens disponíveis para o campo missionário, as mulheres estão fazendo. Aí as mulheres vão para um lugar, ela planta a igreja, ela discipula as pessoas, ela cuida, ela prega todo domingo, mas na hora de batizar ela não pode batizar. Aí tem que vir um homem batizar. Aí fala, isso aí já é uma coisa. Enfim, eu não vou... A gente aqui em Sergipe, assim, eu conheço um caso aqui em Sergipe, de uma pessoa que ela brilhantemente... Foi meu celular. É uma pessoa que brilhantemente, ela é irmã do meu pastor. Ela brilhantemente tem cumprido o chamado pastoral, sendo uma mulher. A gente, como batista, sabe que isso é um tema polêmico, não precisamos, né, ficar cheio de dedo, é a realidade, é um tema polêmico para a nossa realidade como batista, mas ela cumpre a função pastoral, hoje está pastoreando uma igreja aqui do estado, ela que plantou essa igreja, ela que evangelizou, discipulou, plantou, saiu, voltou para ficar lá na minha igreja, sendo cuidado e tudo mais, e agora retomou, porque a igreja foi deixada de lado e tal, e voltou agora para continuar o trabalho lá. E é uma pessoa que lá na igreja é unânime. Todo mundo olha para ela e diz, cara,
ela cumpre esse ofício de maneira brutal, assim. Você fica de cara com tudo que ela faz. Essa é a grande questão, né? Acho que não é o tema do nosso podcast Sim. aqui, mas essa é a grande questão. Como é que eu vou contradizer algo que eu tô vendo que o Espírito Santo tá fazendo? É complicado. Na vida de uma pessoa. Então. Não é Deus quem escolhe, não é Deus quem vocaciona, não é Deus quem chama. Enfim. Mas nesse contexto o senhor já teve alguma percepção a respeito desse problema da nossa igreja? Qual o porquê a gente vê poucos homens indo para o campo missionário? Eu não sei responder o porquê. Eu poderia chutar aqui, mas eu estaria dizendo qualquer coisa, né? Seria muito bom. Olha, fica o incentivo. Tem algum estudante de teologia aqui, alguém que está disposto a fazer uma pesquisa? É importante, a gente precisaria fazer uma pesquisa para entender por que isso está acontecendo. Essa é uma realidade que a gente percebe, essa é uma realidade que eu percebo, que a gente tem visto mais mulheres se colocando à disposição de fazer missões do que os homens. Por que isso está acontecendo? Eu não sei a resposta. Será que a gente está errando em alguma coisa? Será que a gente está falhando em pregar o evangelho? Será que os homens estão mais confortáveis? Eu não sei. Talvez é um aspecto da nossa cultura, do nosso tempo. É um tema muito legal para quem quiser estudar. Aí eu sei que você está fazendo teologia, né? Estou. É um tema interessante para pesquisar, para fazer TCC. É um tema interessante. Eu incentivo pessoas a estudar, a pesquisarem isso. A gente tem uma diferenciação populacional. Existem mais mulheres que Será que é isso? Não sei, entendeu? Mas a desproporcionalidade que eu vejo ainda, ela é mais gritante do que só culpar isso. Do que só populacional, Só né? populacional. Então, qual é o motivo? É uma resposta que eu quero saber também. É uma resposta que eu também quero saber. Fazer perguntinha? Sim. Tem um aqui em especial que eu gostei bastante. Dá pra gente falar um pouquinho. Né? Nos outros podcasts a gente tava pedindo para os outros rapazes, né, falarem um pouco do que eles falariam no Junção. Aqui no caso a gente já passou pelo Junção. Então assim, eu vou trazer uma perguntinha aqui que um dos rapazes lá da igreja fez, Odilon fez essa pergunta. E é uma pergunta meio atual. O senhor falou sobre a gente pregar o evangelho de maneira contextual, olhar para a nossa realidade atual e tudo mais, e pregar a partir disso, para que a gente responda as perguntas com eficácia, né? E a pergunta dele foi justamente a respeito desse fenômeno que a gente vê, que é um fenômeno político, sociológico, mas também religioso, de um retorno àquela era medieval em que a igreja ela queria tomar conta politicamente das coisas, e hoje a gente vê isso voltando. Talvez as proporções são bem menores, mas a gente sente como igreja, e como uma igreja equilibrada, que quer estar posicionada na política, mas não quer estar posicionada na política de uma maneira partidária, mas de uma maneira bíblica. A gente crê que o evangelho é superior. À esquerda, à direita, a gente crê que o evangelho é superior. A pergunta dele está voltada a isso. Como é que o senhor enxerga esse fenômeno que a gente tem visto de hoje? Da igreja querendo voltar a tomar conta do Estado e tudo mais, enfim. Eu creio que nós, como igreja, recebemos poder, mas o poder do Espírito Santo, vocês receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas o poder que a igreja recebeu não é poder para dominar, é poder para servir. Excelente. Esse é o poder que nós recebemos, não é de dominar, é o poder de servir. A resposta que nós oferecemos para esse tempo é o que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2, que foi o que eu preguei no Junção. Sejam a atitude de vocês, o modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser como Deus era algo que deveria pegar-se, ou poder, mas ele a si mesmo se esvaziou e veio como servo. E foi fiel até a morte de cruz. Nós estamos aqui para servir. O Guilherme Nunes mencionou no Junção isso também, que, citando o Tim Keller, que nós oferecemos uma resistência humilde. Nós oferecemos uma resposta humilde. Nós, sim, vamos oferecer respostas. Sim, nós vamos nos posicionar, mas de forma humilde. O evangelho não é para tomar o poder. Eu não creio que Deus nos deu poder para dominar. Deus nos deu poder para servir. E sermos uma resposta para esse tempo por meio do amor e do serviço. O cristão deve se envolver com política? Eu creio que sim, o cristão deve se envolver politicamente num país democrático. Nós somos um país democrático, então sim, você tem que votar, você tem que se envolver, você pode falar, você pode emitir suas opiniões. Mas é importante entender que o cristianismo não se encaixa em nenhum espectro político.
Não se Ele encaixa. é superior a todos. Não se encaixa. Você vai ler a Bíblia, tem coisa ali na Bíblia que parece progressista. Tem coisa na Bíblia que parece capitalista. Conservadora. Não se encaixa. O cristianismo não se encaixa em nenhum espectro político. Ele está para além disso. Até porque esse conceito de ideologia, ele veio depois, muito depois. Exatamente. A ideia de... Felipe, você é de esquerda ou de direita? Eu sou crente, eu sou cristão. O cristianismo não se encaixa, cara. Não se encaixa. Eu não posso comprar um pacote desse como resposta. E aí, eu concordo muito com David Koyes. Um dos melhores livros sobre política que alguém pode ler hoje na língua portuguesa é Visões e Ilusões Políticas, do David Koyes. Leiam esse livro. Ele mostra como todas as ideologias políticas, todas as visões políticas, elas são, em última instância, idolatrias. A esquerda, uma ideologia de esquerda, ela é idólatra. Ela pega um aspecto da realidade e coloca nele a esperança de transformação do mundo. E se devota a isso. O conservadorismo é idolatria também. O nacionalismo é idolatria. E aí ele vai dizer que até a democracia pode ser idólatra. Quando a gente passa a acreditar nela como a que vai resolver os problemas do mundo. Isso é idolatria. Quando a gente coloca a nossa esperança em qualquer outra coisa que não é o Senhor, que não é Jesus Cristo, isso é idolatria. É um Deus falso. É um Deus falso, é um falso Deus. E as ideologias se tornaram falsos deuses. E o grande perigo que eu tenho visto nas igrejas hoje é que, infelizmente, muitos de nós, muito crente, muito pastor, está caindo num grande pecado de idolatria. Ao olhar para uma visão política, para um espectro político e colocar nela as esperanças de resolução do Brasil. O cristianismo não se encaixa, ele está para cima disso. E nós, como o cristianismo nos dá poder de criticar e de condenar pecado. E eu encontrei com um pastor amigo uma vez, um pastor amigo meu, eu fiquei triste esse dia. Um pastor que eu amo muito esse pastor. E com um amigo meu, e aí eu vi saiu uma notícia. Você viu o que aconteceu com o presidente? Tá? Ele falou, se a notícia é sobre esse presidente, eu nem vejo. Se é contra o presidente, eu nem leio. Assim, tudo que vier contra o presidente, eu não vou ler. Eu falei, gente, isso é idolatria. Isso você está dedicando o seu coração a uma pessoa acriticamente. Assim, né, eu tô fechado com ele até o fim. Crente não faz isso com político, gente. Não pode, não existe. Com nada além de Cristo. Com nada, além de Deus, não pode. E eu creio que a democracia, e graças a Deus nós somos uma democracia, que eu creio que é o menos pior. E numa democracia a gente está aqui justamente para criticar, para nos posicionar, para termos voz profética, para olhar para o nosso atual presidente e também o antigo presidente e dizer, você está errado, né, nisso que você está fazendo. A gente não pode fechar com cara, aí eu vejo com um grande erro político. Eu estava na igreja, num culto de domingo de manhã, e era um dia político, acho que não lembro se era 7 de setembro, alguma coisa, era um feriado, era perto de um feriado nacional. Eu não lembro se era a proclamação da República ou se era a independência do Brasil, mas eu lembro que no culto da manhã tinha um momento lá para nós orarmos pelo Brasil. E eu orei pelo Brasil. E eu orei, Senhor, abençoa os nossos políticos. Eu não citei nome. Eu falei assim, abençoa o nosso presidente, abençoa, tipo assim, cuida, faz e tal. E aí eu lembro que eu saí do culto. E aí uma senhora chegou para mim. Deixa eu perguntar. Por que você não orou pelo fulano de tal? Ela falou o nome do político. Eu falei, mas eu orei. Não, você não citou o nome. Você não falou, por que você não orou por ele? Porque ele é o nosso Salvador. Ela falou nessas palavras. Ela usou essas palavras. Porque ele é o nosso Salvador. Eu sei que no coração dela ela não devia estar falando sobre espiritualmente, ela devia estar falando sobre, né, questões políticas. Ele é o nosso Salvador político, ele é aquele que está salvando o Brasil. Sim. Ele é o nosso Salvador do comunismo, né? Eu sei que ela estava falando isso, mas olha as palavras. Ele grave. É o nosso Salvador. Isso é idolatria. Cara, pelo amor de Deus. E o senhor, como professor que se dedicou a estudar a história da igreja, nunca, e se eu me corrigir se eu estiver errado, até onde eu já fui, nunca onde a igreja exerceu domínio político, a mensagem do evangelho foi beneficiada por isso. Na nossa história, toda vez que a igreja política exerceu... Na nossa história, toda vez que a igreja exerceu um poder político, a gente infelizmente tem maus testemunhos disso. Infelizmente. Bastante. E assim, você comentou sobre
sobre a idolatria, né? Uma das coisas que a idolatria faz, a gente vê isso na Bíblia, é meio que um emburrecimento. Eu falo assim com propriedade, porque, por exemplo, meu pai... Uma cegueira, né? É uma cegueira. Na verdade, eu não diria emburrecimento, mas é que o ídolo, o Tim Keller fala muito sobre isso. Falava sobre isso. Inclusive, eu concordo com o Guilherme Nunes. Se você nunca leu Tim Keller, você tá... Quase apostado. Ele foi uma das pessoas que mais me influenciou na minha vida. Eu gosto muito de Tim também. Ele não é nem um emburrecimento, é que o ídolo escraviza. O ídolo nos faz escravos. Ele promete tudo, não é capaz de cumprir nada, mas ele nos escraviza. E a partir do momento que nosso coração fica cativado por ele. Então, quando nosso coração fica cativado por um ídolo, qualquer coisa que ameace o meu ídolo me deixa irado, faz que eu fique com raiva. Se alguma coisa ameaça meu ídolo, ele é meu inimigo. Então, essa é a questão, eu me tornei escravo dele. Como eu estava falando, eu passei por algumas dificuldades por causa da política. Em casa, né, assim, minha família, boa parte posicionou-se de um lado, a menor parte de outro lado, e isso causou muita dor, muito afastamento. E eu sinto que isso afetou, de fato, a igreja como um todo, né? E como eu ia falar, meu pai, por exemplo, ele tem algumas percepções políticas que eu vejo que não tem nada a ver com a figura política que ele tanto concorda e gosta. E é isso que me faz refletir. Eu fico, cara, literalmente é idolatria, porque às vezes você nem concorda com tudo. Às vezes você discorda com a maioria, mas você trouxe aquela pessoa para seu íntimo de uma maneira que tomou o lugar de Deus, cara. E isso é absurdo, é absurdo. A pessoa, às vezes, que o senhor falou, né? Tipo, a gente tem a função de confrontar. Aí eu tô inserido na política, eu gosto, assisto bastante, consumo muito, e eu vejo, às vezes uma pessoa tem ali um posicionamento mais conservador, só que o colega de bancada dele, que é conservador, é um adúltero, confesso. Mas ele não tem coragem de botar o dedo na cara e dizer, se arrependa. Se arrependa, você tá dizendo que você crê em Cristo e você faz isso deliberadamente. Se arrependa. Aí, pelo acerto político, não consegue castrar a própria fé em prol de paz, de uma paz conveniente, né? De que vai dar acesso, vai dar autoridade. E você vê muito isso. Você vê muito essa guerra hoje em dia na nossa sociedade, né? A igreja, às vezes, ela, por conveniência, ela perde essa autoridade espiritual que a gente tem sobre as coisas, né? De poder apontar o dedo e dizer, cara, vocês estão errados, vem pra cá, a gente vai ensinar o correto, a gente vai discipular, a gente vai ensinar, mas você tá errado, você tá pelo caminho errado. E a gente perde essa autoridade justamente porque a gente é conveniente, a gente é conivente e conveniente com tudo isso. Uma das frases de Lutero, né? Seja considerado tolo todo aquele que disser paz, sem que haja paz. Eu acredito que a igreja ela precisa aprender o que é política, porque eu acredito que a gente, de cara, falou em política, direciona a questões figurativas e partidárias. E a política ela tem muitas bases e fundamentos para chegar aí. Eu creio que o crente, eu creio que a igreja ela deve estar ativamente engajada com a política, mas quando eu falo política não é eleições. Não é eleições, perfeito. Isso é o último, a última instância. É se envolver com a cidade. Não necessariamente eleições partidárias, mas se envolver com a sociedade. Até porque a questão da gestão e as instruções e atividades e funções exercidas na polis, elas vão gerar o resultado das eleições. Exatamente. Aquilo que você gera aqui é que vai ser a consequência lá, né? Então a gente pula tudo isso e só pensa na urna. E a gente precisa discutir o que vem de forma prévia, né? Enfim, mais algumas perguntas. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Pode discorrer alguma coisa. Mas acho que, pelo tempo, assim, a gente já conversou bastante coisa. Acredito que... Uma honra. Foi uma honra pra gente poder tê-lo aqui, para poder conversar um pouco sobre o senhor que é referência. Tá ao vivo ou tá sendo gravado? Tá sendo gravado. Beleza. O senhor que é uma referência pra gente, e aqueles que ainda não conhecem a Escola do Discípulo, o senhor poderia falar como eles podem chegar até lá, quais as redes sociais? Claro. Se você digitar no YouTube
Escola do Discípulo, você vai achar o nosso canal. Se você não nos conhece, recomendo que comece pela história da igreja, pela história do cristianismo. Você vai gostar bastante. Nós acabamos de lançar também uma série sobre apologética. Tá muito legal, vale a pena assistir. No nosso Instagram também, Escola do Discípulo, você vai achar. Meu Instagram, Felipe Breder, você vai achar também. Mas siga, não precisa me seguir não, pode seguir a escola. A Escola do Discípulo, você vai estar atento a tudo todas as novidades que estão por vir por aí. E se você ficou até por aqui, continue seguindo a gente, curte, compartilha. E é isso, foi um prazer. Prazer foi meu. Muito obrigado pela honra. Prazer, pastor.